Bom dia, boa noite, pessoal. Começar mais uma live nossa aqui de literatura, né? Para dar continuidade ao nosso trabalho que não pode parar, tá? Hoje vai ser um pouco, não vai ser que nem as outras, porque a câmera do computador não está funcionando para variar, né? Vou ter que fazer por outro lugar que não é tão bom quanto o meu computador, tá? Espero que vocês estejam aproveitando esse tempo aí para dar uma estudada, né? Espero que vocês tenham aproveitado essa mudança de tempo também, né? Já que tem que ficar em casa, que isso ajude a gente um pouco. Tudo bem? Então hoje eu vou conversar com vocês aqui um pouco sobre o Memórias de um Sargento de Milícias, tá? Que é um livro que faz parte ali do nosso cânone literário brasileiro, tá certo? É um livro ali que a FUVEST gosta bastante, tá certo? Que há um bom tempo também ela pede, né? Então a gente precisa conversar um pouco sobre ele também, que ele faz parte aí da nossa identidade enquanto brasileiro, tá? Ele é um livro que a gente pode pensar nesse aspecto. Então, como que eu vou proceder com vocês? Vou proceder do mesmo jeito que eu sempre faço. Primeiro ali uma rápida, vamos dizer assim, contextualização, tá? Uma rápida contextualização ali da época em que o livro foi escrito, tá certo? Falar um pouquinho ali do autor, tá? E depois a gente vai comentar alguns aspectos ali da obra, tá certo? Vamos lá então, pessoal. A gente tem que lembrar aqui de algumas coisas, tá? Então, Manuel Antônio de Almeida, tá? Eu tenho coisas anotadas, eu não lembro de tudo, tá certo? O que acontece? Ele foi uma pessoa assim, ele veio de uma família extremamente simples, tá? Simples no sentido econômico, tá bom? Uma família bem ali, de uma vida bastante humilde, tá certo? Ele estudou medicina, tá? Teve que parar durante um tempo ali por causa de problemas econômicos, e foi quando ele foi trabalhar em jornal. Ele foi trabalhar lá num jornal chamado Correio Mercantil, lá no Rio de Janeiro, tá? Ele vai, depois de um tempo, ele morre cedo, tá? Ele morre ali com 30 anos, ele nasce em 1831 e morre em 1861 no naufrágio de um navio. Ele tinha visto na vida política uma oportunidade, assim, vamos dizer, de ter uma vida melhor, tá? E ironicamente, quando ele está indo fazer campanha em outros lugares, fazendo, né, dando uma volta aí para conhecer o pessoal, fazer discurso e tal, ele vai acabar naufragando e morrendo ali com 30 anos de idade. Tudo bem? Então, o que acontece? Nesse jornal, no Correio Mercantil, é aí que ele vai escrever o Memórias de um Sargento de Milícias. O Manuel Antônio de Almeida é daqueles autores que, vamos dizer assim, se consagram, ficam famosos assim por causa de um único livro, tá? Ele escrevia no jornal, era jornalista, escreveu um librito de ópera que também não virou em nada, né? Trabalho dele da faculdade e tal, mas assim, literatura, só o Sargento de Milícias. Tudo bem? Então, o que acontece? Esse texto, ele saiu em forma de folhetim, tá? No jornal. O que era o folhetim? Você tinha então ali debaixo no pé de página do jornal, tinha um espaço lá que trazia bobeiras, trazia contos escabrosos, tal. Era o espaço ali
que o Manuel vai ter ali para desenvolver o seu texto. Eu falo para vocês sempre, basicamente tudo que vocês veem, quase tudo, vamos colocar assim, a gente não sabe, né? Quase tudo, basicamente, que vocês veem de literatura brasileira, até o começo do século XX, ela vai sair antes no jornal, tá certo? E normalmente, aí no caso, o texto em prosa vai sair no folhetim, tá? Vai ser então nesse pé de página. O que a gente pode pensar? Qual que era a função, né, dessa parte do jornal? A gente pode parar para pensar, ela teria a mesma função, por exemplo, que uma novela, que um seriado hoje em dia, tá? Então era uma história que era liberada ao público aos poucos, tudo bem? Em que o autor procurava manter o suspense de modo a atrair a atenção do leitor, tá? E que esse leitor venha comprar o jornal na semana seguinte para saber qual que vai ser o desenrolar aí da história, tá certo? Então o que acontece? Vai sair uma primeira edição, a gente fala, né, a primeira vez que ele vai sair no jornal, lá entre 27/6 de 52 até 31/7 de 53, tá? Ele vai sair como autor anônimo, não vai sair o nome dele. Vários e vários trabalhos do jornalista dessa época, mesmo as notícias, reportagens, elas não saíam assinadas, tá certo? Ele aqui também, ele não vai, num primeiro momento, ele não vai colocar o nome dele. O que vai acontecer? Depois, lá em 54 e 55, vai ser lançado aí em 2 volumes essa história, tá? 2 volumes, é alterada a ordem de alguns capítulos, tudo bem? E vem o que? Também não vai vir com o nome dele, vai vir assinado lá como um brasileiro, tá? É só a partir da 3ª edição, em 1863, que vai sair em um único volume, tá? Que vai ser uma edição que vai sair depois da morte do Manuel, do Maneco, né? Só depois dele morto é que vai acabar saindo o nome dele. Até então não vinha veiculado, tudo bem? Na época, tá? Na época essa obra ela vai passar despercebida, totalmente ignorada pelo público. Por quê? Basicamente era ali metade do século, né? A gente tinha artistas como o Gonçalves Dias, como o Álvares de Azevedo, né? Que, vamos dizer assim, tinha uma visão do romantismo muito diferente daquela que ele coloca dentro do livro, tá? Aquele derramamento romântico, ele não existe dentro desse livro. Ele não é um livro sentimental, descabelado, vocês vão ver, tá? Ele é um livro assim que ele vai mais pro, vamos dizer assim, mais pro cômico, a gente pode dizer. Então o que acontece? A gente pode pensar que esse insucesso do livro da época foi justamente por quê? Porque não era do gosto do público leitor, tá certo? Não condizia ali com o gosto do público leitor da época, o pessoal ignorou ali a coisa. A gente fala lá que contemporâneo da segunda geração do romantismo, né, o mal do século, aquele lance do amor e da morte, né, aquele poema mórbido, tá? E quem que vai, vamos dizer assim, ressuscitar o Memórias de um Sargento de Milícias? Vai ser justamente o que? Vai ser no nosso modernismo. O modernismo nosso brasileiro, o que ele vai fazer? A gente vai ver depois, mais pra frente, né, que a intenção do modernismo, uma delas, era olhar de forma crítica essa identidade construída ali a partir do romantismo, porque era uma identidade totalmente idealizada, ou seja, não condizia em nada com a realidade, tá? E um dos caras que vai fazer essa
ressurreição, né, do livro do Maneco. Quem que é? É o Mário de Andrade, que vai acabar escrevendo ali sobre o personagem principal, né, o Leonardinho, tá? Então vamos lá. O que acontece? Eu assim, se eu fosse contar para vocês a história do livro, eu não conseguiria contar, tá? Porque o que acontece no livro? Primeiro, ele é um romance, tá certo? É um romance ali urbano, um romance de costumes, que vai fazer o quê? Ele tem uma série de personagens. Ao contrário do conto, que tem, por exemplo, uma única célula dramática, o romance ele é caracterizado por ter várias células dramáticas que se tocam muitas vezes, né? Mas assim, ele conta... eu tenho uma história principal que é do memorando do Leonardinho, que é o sargento de milícias, mas mesmo assim várias pessoas cruzam assim a vida dele e ele acaba se envolvendo de um jeito positivo ou negativo com essas pessoas, tá? Então o romance a gente pode pensar que é o seguinte, ele trabalha assim com uma visão mais totalizadora da vida, tá? Muito mais do que o conto, porque o conto eu tenho o problema de trabalhar com uma única célula dramática, tem um espaço muito curto para desenvolver. O romance ele já aceita uma extensão maior, tá certo? O que acontece então, pessoal? A história, tá? É o Leonardo pai, ele vai conhecer, ele ainda não é pai, ele vai conhecer a Maria num navio vindo de Portugal para cá, né? E o que acontece? Eles acabam tendo um caso ali no navio, tá certo? Eles acabam tendo um caso no navio. A Maria, lá por volta dos 7 meses, começa a sentir uns enjoos e o Leonardinho vai nascer, tá? O Leonardo pai, ele é um meirinho, né? Uma espécie aí de oficial de justiça, era uma figura extremamente temida na época. A época que acontece a história, o que é? É a época ali, ele diz pra gente que era na época do rei. É o que é? Essa época do rei é a época em que a família real veio para o Brasil. A gente ainda não tinha uma sociedade tão complexa quanto hoje em dia. Tá? Por quê? Eram poucos personagens ali que a gente tinha. Quando a corte vem para cá, vem vários outros, vamos dizer assim, camadas da sociedade para cá, complicando as relações, tá certo? O que acontece então? Eles vão batizar o menino. Quem batiza vai ser a comadre do casal, né? Que vai ser a madrinha. Ela é uma espécie de parteira, benzedeira aí, tá? E tem o padrinho que vai ser barbeiro. A Maria, ela vai tacar chifre no Leonardo. O Leonardo, né? Ela pega e vai embora lá depois com o capitão do navio, tá? Nisso, o que acontece? O Leonardo pai, ele dá uma mega de uma bicuda no menino, né? O menino fica traumatizado pelo resto da vida com esse lance, tá? O Leonardo pai, ele vai se envolver com uma cigana depois, vai dar errado também, tá certo? O narrador fala pra gente, é um romance em terceira pessoa, tá? O narrador conta pra gente que o Leonardo pai, ele era babão, né? Ele precisava sempre ali de uma paixãozinha, vamos dizer assim, né? Não sossegava. Aí nisso, o Leonardo filho, ele vai ficar com o padrinho, com o barbeiro, que tem planos para ele lá, tá certo? A madrinha tem outros, mas ele vai ficar com o barbeiro, tudo bem? Nisso de ficar com o barbeiro vai colocar ele na escola, ele vai ser, assim, ele não vai na aula, ele mata a aula, tá? Ele pega, assim, o material dele, ele vende pra molecada, né, para conseguir dinheiro, ele toma bolos do professor. Bolos é o que? É você apanhar de palmatória na mão, né? Ele ficou conhecido lá como Gazeta Mor da escola. Gazeta, o que era? Fazer gazeta era matar aula. Um dia ele vai sair uma procissão, né? E vai aí quando ele sai com a procissão,
ele termina com dois ciganos em um acampamento, né? No acampamento de ciganos, eles estão tendo lá uma claro, e aqui tá talvez uma das, vamos dizer assim, um dos pontos do livro é o que? É ele ser altamente documental. Ele descreve muitas coisas, né? Ele conta lá pra gente como que esses ciganos se vestiam, como que era como que era o fado, como que eram essas festas ciganas, tá? Ele vai contar depois como que era como que eram as festas, instrumentos musicais, ele registra músicas, tá? Tudo isso, então, aí que está o mérito do livro, ele é fazer um retrato da época pra gente, tudo bem? Aí o que acontece? Ele vai nesse acampamento, tal, depois ficam procurando ele volta para casa, né? O padrinho tem aquela coisa, ao mesmo tempo fica bravo, faz as vontades dele, né? Ele zoava os fregueses do padrinho, às vezes ele escondia a navalha do padrinho e o freguês tinha que ficar lá com o rosto ensaboado, né? Ou ele pegava e ficava fazendo careta pro pessoal que ia na barbearia, o pessoal acabava dando risada, ficando bravo e acabava saindo cortado, né? Tem uma vizinha que não gosta nem um pouco dele, fala que ele tem alguma coisa assim ele tem uma macina, né? Ele tem um destino negro, tá? Então, o que vai acabar acontecendo? O Leonardinho, então, o que é o livro, cara? Cada capítulo do livro é como se fosse uma pequena aventura, tá? Tem o que? Tem a Dona Maria. A Dona Maria é o que? É uma senhora lá que tem uma vida relativamente muito boa dentro da sua sociedade, tá? Que o lance dela, o que é? O lance dela ela curte processos jurídicos, ela está sempre envolvida em algum problema lá a ser resolvido na justiça, tá? O Leonardinho, ele vai acabar se interessando pela Luizinha, que é o que? É sobrinha dessa senhora, dessa Maria, tá? A Dona Maria, ela vai ter a tutela aí da sobrinha, certo? O Leonardo, ele vai se interessar ali por ela, vai começar a pagar um pau pra ela, né? Tem um dia lá, acontece um espetáculo de fogos, de artifício, é aí que ele descobre que ele acha ela bonita. Ele tinha achado ela extremamente feia e sem graça, né? Depois ele começa ali ficar apaixonadinho, tá? E tem várias outras coisas. Ele conhece um menino que ele ajuda na igreja, né? Ele é coroinha na igreja. Aí ele faz a cabeça do padrinho para ele também ser coroinha na igreja, né? Mas o que eles fazem? Por exemplo, uma das coisas que eles fazem é tomar todos o vinho que tem na igreja, né? Tomar um porre aí dentro da igreja. Um dia a vizinha que não gosta dele, que queima sempre o filme dele, ela tá lá na missa. O que ele combina ele combina com o amigo dele, né? Um ia ia ficar na frente da vizinha assim, né? Jogando o incenso lá, né? E o outro ia ficar jogando cera de vela na mantilha dela, né? Só para vocês verem as diabruras que eles fazem. Cada capítulo assim, é uma pequena aventura, tá? Como já falei para vocês, tem algumas ali que se ocorressem em outra ordem não ia fazer diferença para a história, né? Como a gente já falou, tá? Aí o que vai acontecer? O Leonardinho, vamos chamar assim, tá certo? O Leonardinho, ele vai se apaixonar pela Luizinha, tá? Mas nessa história também vai entrar o José Manuel, que era mais velho que ele, tinha grana, tinha influência política, né? Era um homem feito e o Leonardo era um babão, um moleque, né? Aí, tô pulando um monte de coisa da história, tá? Tem muito mais detalhes que não dá para eu contar para vocês, que eu também não vou lembrar todos. Aí o que acontece?
o padrinho e a madrinha de Leonardo, eles viam nessa relação com a Luizinha uma coisa boa para o menino. Porque o que acontece também? Tinha a questão do status e do poder socioeconômico a que a Luizinha tinha acesso. Tá? Porque ela era herdeira da Dona Maria. Tá? Então é interessante aí para os dois juntar o Leonardo. Por quê com ela? Porque tudo ali basicamente que eles tinham programado para o Leonardo ele não tinha ido para frente em nada. Né? Ele é extremamente vagabundo, vamos colocar assim. Não faz nada. Tá? Aí o que vai acontecer? O José Manuel entra na parada, eles percebem isso e falam, a gente precisa fazer alguma coisa, né? O Leonardo também percebe isso. Então o que eles fazem? A madrinha, que era parteira, também falava, era fofoqueira pra caramba, né? Ela vai falar o seguinte: tinha tido uma espécie de um sequestro, tá? Que na verdade foi uma moça que fugiu com um cara, né? E a madrinha fala que o cara que tinha raptado a menina, vamos colocar assim, tinha sido o José Manuel, tá? E aí, para queimar o filme dele, ela vai lá e fala isso. Aí o que vai acontecer? A Dona Maria, ela vai cortar relações com o cara. Aí o que acontece? Cortada essa relação, o José Manuel ele vai pedir lá para o mestre de reza. O mestre de reza o que era? Era um sujeito que ensinava as pessoas a rezarem, né? Dava aula de catecismo e tal. Ele vai ser a pessoa que vai, vamos dizer assim, desmentir a madrinha, e aí a madrinha vai ficar com o filme queimado, tá? Então assim tem vários detalhezinhos, né? O que acontece também? O pai do Leonardo, né? O Leonardo pai, ele se envolve ali, tá? Ele vai se envolver com uma cigana, que vai acontecer o quê? Essa cigana vai deixar ele, porque ela começa a ter um caso com o padre. E esse padre, né? Quem que é esse padre? Esse padre é o cara que tomava conta da igreja lá, em que o Leonardo Filho, bebia o vinho lá, né? Aí o que acontece? Ele descobre isso, o Leonardo pai descobre isso. Ele vai chamar um malandro lá que arrumava briga, né? Ele vai falar assim pro cara, ó, você vai ia ter uma festa lá de aniversário da cigana, não lembro agora, né? Alguma coisa assim. E ele sabia que o padre ia estar lá. Aí ele fala assim, ó, você vai lá e arma uma briga, tá? Eu vou falar pro Vidigal que você vai estar lá. O que acontece? O Vidigal, ele é a única figura histórica do romance, tá? E ele ali ele representa basicamente a figura máxima dali, tá? Ele era temido, o nome dele já causava um certo pavor no pessoal, tá? E dito e feito, o cara vai lá, arruma treta na festa. O Leonardo pai, ele avisa o Vidigal, ó, vai rolar uma festa em tal lugar, tal, você pega e aparece lá. Ele fala, eu já sabia, tal, eu vou lá mesmo ver. Aí lá, o que acontece? Lá ele pega o padre, né, as cenas assim são sugestivas, né? O padre é pegado lá com o chapeuzinho que ele usa e de cuecas, né? E aí o Leonardo tá se vingado. Aí nisso acaba o relacionamento entre eles, né? Ele volta a ficar com a cigana, tá? Depois, mais pra frente, o Leonardo pai, ele vai acabar ficando com quem? Ele vai acabar ficando com a filha da comadre, tá? Com a filha da comadre, com quem ele vai ter vai ter uma criança, tá certo? O que acontece? Quando o Leonardo pai tinha ali
visto que estava dando errado ali com a cigana tal, o que ele fez? Ele foi lá ele recorreu lá, foi lá no terreiro de Macumba, né? E para ver se ele conseguia a cigana de volta, né? Ele foi lá no terreiro, ver, o cara fez ele vestir uns trapos lá, tomar uns negócios estranhos, fez umas fumaças com umas ervas diferentes e tal, e ele ficou dançando lá uma cara, né? Aí o que acontece? O Vidigal chegou e enquadrou ele, né? Ele precisou ficar passar um tempo ali numa espécie de prisão provisória. E qual que era o lance dessa prisão? Todo mundo que passava via, então o pessoal tirava sarro dele, tá certo? Que era o lance justamente o que era? O lance era humilhar a pessoa, tá certo? Então tudo isso que eu tô contando pra você, cara, é que assim, tem muita coisa para contar, tá? Tem muita coisa. Aí vamos lá então. Depois que o Leonardo Paes se junta lá, né, com a filha da madrinha, né? Tem uma filha lá, tá? Desculpa, tem um filho, eu não lembro se é um filho ou uma filha agora, não lembro. Com a filha da madrinha, né? O Leonardinho filho, o padrinho dele tinha morrido, ele acaba indo morar com a madrasta e com o pai. E aí aconteceu alguma coisa lá. Aconteceu alguma coisa, o pai fica do lado da madrasta e corre atrás dele com uma espada que ele tinha e ele sai a milhão, né? Isso que ele sai, assim, ele tá uma hora assim, ele escuta um barulho, né? O pessoal fazendo uma festa lá, uma festinha e tal. Ele vai reconhecer o cara que estava lá, que era quem? Era o menino que vivia com ele lá na igreja, né? Que zoava a vizinha lá, né? Que ajudava a colocar vela, fumaça de vela, né? Desculpa, fumaça de incenso e cera de vela, tá? Ele vai reconhecer o menino e ele vai ver uma mulata. Ele descreve pra gente como tendo aí de 18 a 20 anos, né? Tinha uma voz bonita, uma mulata linda, muito bonita, ele fala, porque ele vai se apaixonar. Nisso ele esquece a Luizinha, né? É o momento em que ele tá ali por baixo, que o José Manuel tá por cima, né? Então ele vai começar a investir nessa mulata. O que acontece? Ele era agregado numa casa, tá? Era muito comum a figura do agregado. O que é o agregado? É aquela pessoa que não tem nenhum laço parental, não tem nenhum laço sanguíneo com a família, mas vive ali por consideração, tá certo? E o que você tinha nessa casa? Você tinha ali duas viúvas, tá? E cada uma dessas viúvas, uma tinha 3 filhos que trabalhavam na ferrovia, a outra tinha 3 filhas, tá? Dessas 3 filhas, né, 2 eram solteiras. Logo eu tinha 3 primos para 2 primas, tá? O Leonardinho entrando na jogada, vai acontecer o quê? Eu vou ter o quê? Eu vou ter uma prima mesmos, tá? Ela também pagava um pau ali para ele, né? Aí o que acontece? Vai dar briga, tá? O Leonardinho vai embora da casa, ele vai ser pego vai ser enquadrado de novo, tá certo? Aí encontram ele, tá? Conversam com ele e tal, ele volta lá pra casa, tal. Ele vai meio que se juntar ali com a vidinha, tá? Com a mulata. O que acontece? O Leonardinho, ele vai acabar o que? Ele vai acabar graças lá à influência da comadre, né? Ele é apanhado, ele vai ser chibatado, tá? Ela vai recorrer lá a
uma influência com uma pessoa lá que ela tem, tá? Que vocês vão ligar os pontinhos e depois descobrir quem é, né? Nisso que ela vai conseguir? Ela vai conseguir salvar a pele do moleque e arrumar para ele um emprego na Alxaria Real. O que é a Alxaria Real? Era ali basicamente uma espécie de almoxarifado, armazém, despensa, sabe? E o Leonardinho trabalhava lá, ele vira e mexe, embolsava as coisas e levava para casa, né? Ali ele vai se apaixonar ali pela esposa do Toma Largura, né? O Toma Largura é um posto militar, né? Ele vai tomar um caldo, ele leva um caldo, acho que ela tá muito solitária, leva uma sopa, né? Cola lá na casa dela, vamos tomar uma sopinha. E aí, eles estão tomando sopa, o Toma Largura chega e dá um esporro nele, né? Ele pega e sai embora, tal, perde o emprego, né? Quando ele tá saindo, o Vidigal vai pegar ele, tá? E aí o que vai acontecer? Ele vai se ferrar grande, né? Vão usar de influência para soltar ele, tá? O que o Vidigal vai fazer? O Vidigal vai usar da malandragem dele para prender outros malandros, tá certo? Então o Vidigal vai recrutar ele ali como granadeiro. O que acontece? A Vidinha, a mulata, ela vai tirar satisfação com a mulher do Toma Largura, tá? Ela vai lá até a casa deles, tal, e o Toma Largura chega e fala, que interessante, né? Vamos ver o que vai acontecer. Nisso ela fala lá umas coisas, ela faz um desabafo lá e vai embora. O Toma Largura resolve seguir ela e começa a seguir ela. A mãe e a tia da Vidinha percebem e começam a falar, né, investe aí, tal, né? Nisso, basicamente, o Leonardinho já não estava lá, já tinha sido recrutado pelo Vidigal, né? Todo mundo procurando ele, ninguém sabia onde ele estava. E aí o que acontece? Um dia eles saem fazer uma festinha, que nem aqui o Leonardinho tinha conhecido eles e reencontrado o sacristão, né? E o Toma Largura, ele pega e fica bebaço, tá? Ele vai ficar bem louco lá, vai acabar dando um trabalho, e aí chega o Vidigal e pega eles, né? E aí o leitor descobre que o que tinha acontecido com o Leonardinho, que ele tinha sido recrutado ali pelo Major Vidigal, tá? Isso a gente já tá no final do livro, já tem muita coisa que acontece. Aí, o que vai acontecer no fim? Tá? O José Manuel vai morrer, tá bom? O Leonardo, ele nutria um sentimento pela Luizinha, a Luizinha aparentemente também, né? Eles vão acabar ali tendo uma espécie de relacionamento, tá? A Luizinha chega e fala assim, tia, eu casei uma vez porque a senhora quis e não foi um pouco feliz. Agora eu quero casar porque eu quero, né? E eles gostam da ideia, tá? Eles gostam da ideia. Aí só que tinha um problema. O soldado, na posição em que o Leonardinho se encontrava, ele não podia casar. Aí o que eles vão fazer, né? Eles vão lá pro Vidigal conversar com ele, tá? Vocês vão descobrir que aparece uma personagem aí na história, tá certo? Uma personagem interessante ali que ela é importante, tá? O livro, ele faz justamente isso, cara. Ele faz uma análise das relações entre as pessoas nessa sociedade brasileira do começo do século XX, tá certo? Então o que acontece? Eles vão lá, vão falar com o Vidigal. Basicamente o que acontece? Eles vão mudar o Leonardo de posto, ele vai para um posto mais alto e melhor, tá? Vai casar e basicamente ele vai terminar o romance ali com algumas heranças na mão. Ponto final. Aí depois ele fala pra gente. Cadê? Vou ler aqui pra vocês. É literalmente o último parágrafo do texto.
Daqui em diante aparece o reverso da medalha, isso é, tinha acontecido coisas felizes aí no final que ele tinha relatado, agora vai aparecer o que? Coisas tristes. Seguiu-se a morte de Dona Maria, a do Leonardo Pataca é o Leonardo Pai, e uma enxada de acontecimentos tristes que pouparemos aos leitores, fazendo aqui ponto final. Ponto, termina aí. Bom, vamos lá então para alguns aspectos, tá? Que nem eu falei para vocês, eu anoto sempre, eu não vou lembrar de tudo, tá bom? Uma das discussões que aparece aí, o que é? Que nem já falei para vocês. O que acontece? O livro, tá? Quando ele surgiu, a função dele era o entretenimento, tá? Quando surgiu o folhetim lá no jornal. Uma das questões que se discutia, o que era? Era se teria sido escrito um capítulo por vez ou tudo de uma vez, tá? Hoje em dia, o que a gente sabe? Que o Maneco, Manuel Antônio de Almeida, o escritor, ele escutou essas histórias de um cara que trabalhava no jornal chamado Antônio César Ramos. Ele tinha vindo aqui para o Brasil, ele tinha ido lutar na Guerra da Cisplatina, se não me engano, 1817, 16, eu não lembro direito, começo do século XIX, tá bom? Onde ele trabalhou lá sob o mando do Major Vidigal, tá bom? Então, essas coisas que são relatadas são o quê? São memórias. Quem que é o cara, na verdade, né? É esse Antônio César Ramos. Então é como se o Maneco, antes de subir para a redação, ele ficava conversando com esse Antônio que tinha sido militar e trabalhava no jornal. E ele contava as histórias para ele. Tá? Depois de ouvir essas histórias é que ele escreveu. Como que a gente sabe disso? Tá bom? Em vários momentos do livro, o que acontece? Como um recurso também para provocar o suspense no leitor e motivar ele a comprar de novo o jornal para ler, né? Que nem, por exemplo, no capítulo 3, ele fala lá que o barbeiro ele tinha se arranjado. E ele fala o seguinte: olha, mais para frente a gente vai explicar para você. E aí no capítulo 9, o narrador fala pra gente: olha, a gente disse no capítulo 3 que o barbeiro se arranjou de um modo, tá? Agora a gente vai explicar para você o porquê. Então o que acontece, cara? É muito salto, né? É muito ponto ligando com outro ponto da história distante. E seria uma coisa ali muito difícil do Maneco fazer na época, tá? E ainda hoje em dia. Então qual que é a conclusão a que a crítica chega? É que ele primeiro, na cabeça dele, ele montou toda a história e depois ela foi escrita, certo? Então o sargento de milícia, quem que é? Esse Antônio César Ramos. Outra questão que surge é o que? É se a gente pode considerar uma novela picaresca, tá? E aí vamos lá para algumas características do pícaro, né, da novela picaresca. Ela foi muito comum na Espanha, século XVI, certo? Bom, narrador em primeira pessoa, tá? O pícaro, ele tem ali pais pobres, que não tem honra nenhuma. Nisso, tá bom? A gente pode dizer que o Leonardo tinha isso. Os pais dele não tinham nada de honrados ali, né? Mas o romance é narrado em terceira pessoa. A gente pode dizer também que a novela picaresca, o personagem, o pícaro, ele se envolve em más companhias, né? Ele não tem instrução, tá? O Leonardinho também, ele vai se envolver com ciganos, ele se envolve lá com o menino que trabalha na igreja, né? Ele se envolve depois com a mulata que vai acabar dando dor de cabeça para ele, tá? Então nesse sentido também. E o Leonardinho, ele
teve a oportunidade de estudar, tá? Só que ele não quis, tá? O pícaro ele não tem essa oportunidade de estudar. Ele também, o pícaro ele é vadio no sentido de não trabalhar, tá bom? Ele sobrevive do jeito que tá. Pede esmola, pede dinheiro, faz um pequeno roubo, um pequeno furto, tá certo? Ele não tem assim, ele não tem vergonha, ele não tem assim, vamos dizer, uma honra, tá? Ele tem, vamos dizer assim, falta de escrúpulos, tá? Por quê? Porque o pícaro precisa sobreviver, isso é importante. Ele faz também pequeno serviço, nem falei para vocês, tá bom? É um aventureiro que anda por aí, que viaja, nunca trocaria sua liberdade por estabilidade, luxo e conforto, tá? Se ele casar, vai ser por interesse. E também só agrada aos outros, principalmente os superiores, por causa do interesse. E vai tirar proveito sempre que pode. Mas para quê? Para quê? Sempre com o objetivo de sobreviver. Presta atenção. O Leonardo, ele não é pícaro, tá? Ele se aproxima em alguns pontos do pícaro, mas ele não é. A gente pode dizer que o que? O Leonardinho, ele representa quem? Ele bate com quem? Ele bate com a figura do malandro carioca. Aí você lembra lá da ópera do Chico Buarque, né? A ópera do malandro, tá? É essa figura do Leonardinho, é o do malandro, não é do pícaro. Agora, por quê? Primeiro, o narrador é em terceira pessoa, tudo bem? Ele tem a mesma origem humilde do pícaro, tá bom? Ele teve lá também más companhias, mas ele teve a oportunidade de estudar, tá bom? Ele não gosta de trabalhar e detalhe, ele não precisa trabalhar. Ele não precisa trabalhar, ao contrário do pícaro que rouba, que tira proveito do outro para poder comer e sobreviver. O Leonardo não precisa, porque o tio dele tem grana. Não que o tio dele seja rico, mas ele tem alguma coisa, ele não vai passar fome, tá? O pícaro, se ele não aprontar alguma coisa, ele vai passar fome, tá? O que acontece? A gente diz que os personagens, que são vários, né? Eles assim, a gente chama de personagem flat, né? Personagem plano, que é o que? É o personagem que ele apresenta uma única face durante a narrativa inteira. É aquele personagem que começa bom e termina bom, começa mal e termina mal, tá? Ele não tem aqui um aprofundamento psicológico, que nem vai ter, por exemplo, um personagem do Machado de Assis, tá? Ele também não vai aprender com os erros. O pícaro, ele vai aprender. Muitas vezes, o que vai acontecer? O que acontece? A novela picaresca, ela vai tratar dessa espécie de aprendizado. O Leonardinho não, cara, ele vai cometer os mesmos erros, velho. Ele não aprende, ele é cabeçudo, mano. Tá? E o que acontece? A gente viu lá que o pícaro, se ele se casasse, seria por interesse. O Leonardinho não, ele gosta da Luizinha. Ainda que tenha por trás essa coisa do aspecto econômico e social, ele nutre ali um sentimento pela Luizinha, tá? O Leonardinho, ele é leal, tá? Ele é leal. O pícaro não, quando ele pode tirar proveito, ele tira. Por exemplo, tem um episódio lá em que acontece o quê? O Leonardo pai vai batizar a criança com quem ele teve, com a menina da comadre, tá? O Leonardo já tinha se queimado, ele já tinha sido recrutado pelo Vidigal, que o Vidigal chega e fala assim: ô Leonardinho, você vai fazer o seguinte, cara, você vai lá
né? Vai ter uma festa lá, né? A gente quer pegar uma pessoa que vai estar lá provavelmente, tá certo? Eu anotei aqui, pessoal, senão não vou lembrar. O Teotônio, tá? O Teotônio é um outro malandro ali da época, né? A gente quer pegar esse Teotônio, você vai ajudar a gente. O que você vai fazer? Você vai lá, vai bater na porta, vai entrar, tudo bem? E você vai ajudar a gente a dar o enquadro. Depois você vai sair e avisar se o cara tá lá ou não. Eu falo, mas não vão receber, vão estranhar. Ele fala, não, cara, vai lá que vão te receber sim. Aí ele pega, vai, o pessoal vê o uniforme dele, né? Assusta. Aí pega e fala, ah, não, a madrinha, né, dele fala, ah, não, é o Leonardinho, tal, podem ficar de boa, podem voltar. Eles tinham todo mundo se escondido ali, apagado e guardado as coisas. Aí eles voltam para a festa. Ele vai contar para o pessoal qual que é o plano do Vidigal, né? Ele vai contar para o pessoal qual que é o plano do Vidigal. Aí, o que acontece? O Teotônio, uma das características que o narrador fala pra gente que ele tinha, era de fazer imitações muito boas das pessoas. Tá? Então ele tinha imitar a voz, imitar trejeitos, jeito de andar, postura, impostação de voz, tal, né? E ele combina então de começar a sair uma galera, né? Então ele vai lá, dá o sinal, o pessoal vai dar um enquadro e começa a tirar o pessoal de dentro da casa. Aí ele avisou o Teotônio, né? O Teotônio ele vai pegar e vai se disfarçar. E chega uma hora lá que tem uma pessoa que vai ser parada, que ela tem uma espécie de um problema para se locomover, né? E depois eles vão acabar descobrindo que essa pessoa era o Teotônio que tinha enganado ali o personagem do Vidigal, tá? Então o que acontece? O Leonardinho ele é leal, tá bom? Ele não queimou, ele não ferrou com o Teotônio, ele ajudou o Teotônio a escapar, tá? O Pícaro não, o Pícaro ia, se ele para fazer isso, precisasse fazer isso para se dar bem, ele ia fazer, tá bom? Ele não vai procurar agradar os superiores, tudo bem? Ele depois que o Vidigal recruta ele para trabalhar na polícia, né? Ele vai acabar aprontando com o Vidigal de novo, tá? Então ele assim, velho, eu falei para vocês, ele repete o erro, repete, tá? Ele não tem assim, vamos dizer, muito preocupação em agradar, tudo bem? Agora o que acontece? Quais outras características? Então aqui eu quis mostrar para vocês o porquê que nós não podemos considerar o Leonardinho como um pícaro. Agora o que eu vou apresentar para vocês? Algumas características que tem o romance, que a gente fala que ele tem um romantismo excêntrico, tá? Que é mais ou menos o seguinte, embora ele tenha sido escrito ali na metade do século XIX, pra gente aqui no Brasil, a gente está falando de romantismo, ele tem assim muito mais características que fogem ao romantismo, tá? Ele era basicamente, então, que eu nem falei para vocês, contemporâneo da segunda geração do romantismo, do mal do século, tá bom? A gente pode pensar que talvez esse desinteresse da época seja por isso, por não estar de acordo com o gosto da época, tá? A gente fala que o quê? A gente fala que é um romance sem culpa, tá? Não tem personagens bons e personagens maus. O que acontece? Essas pessoas, tá? Que nem o Leonardinho, por exemplo, né? Fala dele, que é o personagem principal. Ele é arrastado pelas circunstâncias, tá? Ele não é inteiramente mal. Por exemplo, o barbeiro que toma conta, que adora ele, né? O que acontece? O pé numa outra pessoa para ter essa grana que ele tem hoje, né? Qual que é a história do barbeiro? Ele convivia com um senhor que ele não sabia se era pai dele, se não era, tá? Ajudava no ofício de barbeiro, com quem ele aprendeu algumas coisas, tá?
Aí o que vai acontecer? Um dia ele pega e vai embora. Aí ele vai precisar arrumar trabalho, né? Então ele sai com a bacia debaixo do braço, sai com a navalha debaixo do braço, o espelho. E um dia tem um marinheiro lá de que ele vai fazer a barba. O marinheiro convida ele para ir no navio como sangrador. O que era o sangrador? Né? A sangria que era muito comum e que o barbeiro fazia na época. É você cortar aí uma veia para extrair sangue, né, da pessoa. Acreditava-se que o sangue ele tinha alguns maus fluidos e você eliminasse esses maus fluidos, a pessoa iria melhorar. No navio ele vai acabar dando certo, tá? Ele vai acabar conseguindo fazer algumas coisas. Aí um dia o capitão ele vai ficar muito doente. Ele fica muito doente e chamam o barbeiro, o padrinho, para fazer a sangria, e o barbeiro não vai resistir, ele vai morrer. E o barbeiro pede: olha, você pega essa grana aqui e entrega para minha filha, e mais o lucro dessa viagem você entrega para ela fazendo um favor, né? O barbeiro não vai ficar quieto, vai passar a mão na grana, tá? Então nenhum deles é inteiramente bom, inteiramente mal, tá? Nenhum deles. A gente tem ali o que? Esse romance, ao contrário de outros ali da época, ele vai apresentar, vamos dizer assim, as camadas mais populares, as camadas mais baixas da sociedade. Tá? A aristocracia não aparece um fidalgo, o rei, que de certa forma é uma figura ali que paira toda a ordem, né? Mas assim, eu tô falando assim de camadas mais baixas da sociedade, né? Escravos, trabalhadores, por exemplo assim, advogado, médico, não aparece, cara. Aparece o pequeno militar, o pequeno comerciante, tá? Eles aparecem. O narrador ele não vai se envolver tanto na história, né? Ele conta e faz alguns comentários ali que beiram a diversão, tá? Ele conversa em alguns momentos com o leitor, né? Ele se dirige ao leitor ali como num anúncio publicitário, né? Vamos pensar assim, tá? Por exemplo, assim, tem um trecho aqui, ó. Já se vê, pois, o leitor que o negócio não estava mal parado, e em breve saberá o resultado de tudo isso. Então, o narrador se dirige ao leitor, chama ele para o diálogo, né? Como num texto publicitário, quando o texto ele se dirige à segunda pessoa, tá? Para chamar a atenção. Aqui o que acontece? Esse trecho ainda que eu li para vocês, o interessante dele, o que é? É que ele era um trecho muito comum nas novelas de cavalaria, na Demanda do Santo Graal, né, em que ele fala o seguinte: olha, a gente vai deixar esse personagem de lado aqui, vamos voltar nele mais pra frente, tá? Vamos retomar um outro personagem. Isso é uma coisa que aparece ali em vários momentos do texto. Tudo bem? Então, a gente diz também, tá, que o livro vai apresentar uma visão carnavalizadora dessa sociedade. Tá? É o que? O que é essa visão carnavalizadora? Ela vai apresentar o avesso de instituições sociais. Tá? O padre que tem um caso com a cigana, né? O oficial de lei, o Vidigal, que vai conceder alguns favores ali, tá? Por um motivo também amoroso, tá bom? Então assim, é como se eu apresentasse o avesso, o que tem de podre as instituições, o que elas têm de errado, tá bom? E o que acontece nisso? Você tem da família, tá? Da família em que, na medida em que, embora fosse muito comum na época, essas famílias elas eram ilegítimas, porque não tinha havido a celebração do sacramento do matrimônio na igreja, tá? Então tinham casos, né?
A comadre lá, uma hora para ajudar uma pessoa, ela vai recorrer ao tenente-coronel. Quem que é esse tenente-coronel? A gente vai descobrir que ele é pai do Leonardo Pai. Só que o Leonardo não sabe disso. Tá? Então ele apresenta o avesso das instituições para a gente. Outra coisa que eu já falei que vale a pena mencionar é o caráter de relatar costumes da época, né? Músicas, festas, instrumentos. O Manuel Antônio de Almeida ele foi membro da diretoria da primeira Sociedade Carnavalesca do Rio de Janeiro. Tá? Então o que acontece? Ele sabia das coisas, ele entendia, tinha contato com essa cultura, né? Tem até, ele vai contar pra gente, por exemplo, como que é, hoje em dia a gente vê no carnaval a ala das baianas. Ele descreve pra gente a ala das baianas original aqui, né? Que era uma... Só que essa ala das baianas, o que acontece? Aí, olha o avesso da instituição aparecendo aí de novo, né? Ela tá dentro de uma procissão religiosa, tá? E o que acontece? Se vocês leem o livro, que está lá no capítulo 17, essa ala das baianas, o jeito dela se vestir é assim um jeito extremamente sensual, tá? Que não tem nada a ver ali com o ambiente religioso em que estava acontecendo aquele espetáculo, né? Ele fala aqui, ó, da cintura para cima apenas traziam uma finíssima camisa, cuja gola e mangas eram também ornadas de renda. Então elas estavam com uma roupa basicamente transparente, né? Daria para ver os seios dela, por exemplo, tá? E essa descrição é extremamente sensual, tá bom? Olha aí de novo o avesso aparecendo, tá? A gente tem aí o que também? A linguagem do romance, ela vai ser muito próxima de um tom assim coloquial, de um tom de conversa, de fala, né? Principalmente a hora que os personagens falam. Isso daí, ora foi vista como uma coisa boa pela crítica, ora vista como uma coisa negativa. Tá? Negativa por quê? Porque foge ali da norma padrão. Mas qual que a gente pode entender que era a proposta do Manuel? Era retratar os costumes e o modo de viver da época. Era retratar essas relações, né? E a linguagem desse sujeito em movimento é uma coisa importante, a gente ter o modo como essas pessoas se expressavam. A gente diz também que tem um realismo ingênuo. Por quê? O realismo aqui, ele não é no sentido como vai ser na escola literária que vem depois do romantismo, não. Esse realismo o que é? Ele é muito mais uma preocupação em registrar as coisas do jeito que elas são, tá? Tem um professor muito famoso que já morreu, o Antônio Cândido, né? Ele escreve um texto chamado A Dialética da Malandragem, em que ele vai fazer o quê? Ele vai analisar a relação desses personagens, né? Ele vai dizer o seguinte: eu tenho um polo da ordem e tenho um polo da desordem, tá? Aqui no meio desses dois polos eu tenho quem? Eu tenho o Leonardinho, Leonardo pai e a Maria, mãe do Leonardo, tá? E o que acontece? Para cá eu tenho a desordem, para cá a ordem, né? Para cá, e o lado que aqui em cima quem tá o que no ponto é o Vidigal, e acima do Vidigal o rei, tá? Para cá seriam as pessoas que o Vidigal não vai atormentar. Agora pro lado de lá é o que? É a mulata Vidinha, são os ciganos, tá? São os irmãos os primos da Vidinha. Tá? É toda essa, vamos dizer assim, esse pessoal de uma camada mais baixa. E o que acontece? Qual que é a história? Qual que seria a história? Seria a oscilação
do Leonardinho entre esses dois planos, entre a ordem e a desordem, tá? Essa aventura que ele vai essa, vamos dizer assim, essa oscilação, né? Até ele ser absorvido de vez no polo da ordem e terminamos felizes para sempre, como toda história de romance, que ele vai terminar junto com a Luizinha, né? Ele vai terminar aí, como que ele vai terminar? Ele vai terminar aí enquanto sargento de milícias, tá? Vai terminar com 5 heranças, se eu não me engano, né? São 5 ou 3, é uma coisa assim. E vai terminar casado com a Luizinha de quem ele gostava. Totalmente o contrário de uma novela picaresca, onde o meu final ele é totalmente para baixo. Tá? Então, é essa a história. Meus caros, então, qual que é o mérito aqui do Memória do Sargento de Milícias? É que o livro ele vai fazer um retrato do Brasil, principalmente do que? Das relações entre as pessoas, tá? No Brasil, no período joanino, isso é no período de quando Dom João veio para cá fugindo de Napoleão. Tudo bem? E lembrando mais uma vez, o nosso amigo Leonardinho, ele não é pícaro, ele é malandro carioca. Pessoal, vou ficando por aqui, tá? Foi aí, hoje não deu muito certo de gravar, a gente teve alguns problemas, vou ver se consigo resolver, tá certo? Depois eu coloco para vocês, quero ver se põe um vídeo no YouTube para vocês, e deixo o roteirinho lá para vocês no Google Classroom, tá? Para vocês darem uma olhada. Qualquer coisa vocês perguntam e nós conversamos, tá certo? Uma boa noite, forte abraço para todos vocês. Até mais, se Deus quiser.